A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 26 de maio de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Sérgio Magson. E eu, Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. No quadro Momentos para Sempre, vamos relembrar a conquista do ouro olímpico em Barcelona pelo vôlei masculino em 92. Conversamos com Marcelo Negrão, Maurício e Carlão, integrantes do time que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E quem está aqui nos estúdios com a gente é o comentarista Zeca Marques. Olá, Zeca. E a sua vaia e seu aplauso de hoje? Um abraço a todos os ouvintes e amigos do Observatório do Esporte. Numa semana escaldante com jogos da Libertadores da América com 4 clubes brasileiros. Gostei do adjetivo escaldante. Escaldante, porque quarta-feira, por exemplo, onde eu moro, aqui em Bauru, uma gritaria enlouquecida quando o Corinthians fez o gol aos 42 minutos do segundo tempo. Seria esse o motivo que nossa comentarista Piri Borzillo está afônica? Piri Rouquidão Borzillo estava presente no Pacaembu e testemunhou em loco, pessoalmente, a última vitória do Corinthians na Libertadores deste ano. Na sua opinião. O que não significa que não vá para a final, porque pode empatar Exatamente. 2 jogos e vencer nos pênaltis. Sim. A última, então, no sentido de mais recente. A mais recente, exatamente. Piri já está fazendo outras avaliações textuais. Eu conheço a pessoa que fala ao microfone neste momento, então posso pensar nisso Tá também. bom, economize sua voz para falar sobre o seu time do coração daqui a pouquinho. E a minha primeira observação é com relação ao regulamento da Libertadores, que impede que clubes do mesmo país se enfrentem na final. A gente já teve um episódio desses em 2005, quando São Paulo e o Atlético Paranaense fizeram a final. E na época, inclusive, o Atlético, coitado, não pôde nem fazer o jogo em seu estádio, foi fazer o jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O São Paulo venceu aquelas finais com facilidade. E eu até compreendo a preocupação da Conmebol em fazer isso. Há um desequilíbrio de forças muito grande no continente. Um desequilíbrio entre os países, entre os clubes. Não dá para imaginar o equilíbrio que existe na Europa, por exemplo, quando você tem pelo menos 5 ligas importantes e fortes. Inglaterra, Espanha, Itália, França, Portugal. Quer dizer, são ligas com clubes tradicionais, clubes que já venceram Liga dos Campeões. Para não dizer os times do leste, que vez ou outra oferecem alguma dificuldade. Então, enquanto a Liga dos Campeões não tem essa preocupação, tanto que a final mais sonhada deste ano era Real Madrid e Barcelona na Liga dos Campeões, enquanto na Europa não há preocupação em se fazer um equilíbrio, quase como um sistema de cotas, na América Latina existe essa preocupação de cotas, ao contrário, ou seja, um país não pode ter 2 times na final. Diga, Tugamel. Nós estamos criando a figura inusitada do vice-campeão moral. Vice-campeão moral. E, na verdade, não aconteceu o episódio a que eu me refiro nesta edição, simplesmente porque o Vélez não se classificou para a semifinal diante do Santos. Porque haveria uma coisa completamente equivocada em qualquer torneio do mundo. O chaveamento não seria respeitado. Sim. O Vélez sairia do seu lado da chave, iria disputar uma semifinal com o Boca Juniors, e a Universidade de Chile faria a outra semifinal contra o Corinthians. Para o Corinthians seria ótimo, né, Piri? O Corinthians se livraria de dois argentinos, só pegaria na final. Mas enfim. Não, de repente não. Acho que o Laú é um time tão perigoso. Então, por isso que é indiferente. Santos ou Laú seriam adversários complicadíssimos. Ia ser um nível muito parecido. Mas eu acho que existe uma certa mitologia de enfrentar os argentinos na Libertadores. Sim. É lógico, há mais mito do que fato. Exatamente. Eu acho que o Fluminense cedeu ao mito e por isso que foi desclassificado pelo Boca, porque o Fluminense atualmente tem uma equipe, um conjunto, para mim, superiores. Um comentário hoje, quando o programa é gravado, na sexta-feira no diário Clarim argentino,
depois da atuação do Riquelme, já estão reclamando porque Riquelme não foi convocado para a seleção argentina, que tem jogos agora pelos O Riquelme que deu 4 passos no jogo inteiro e um ele acertou. Lógico, muito bom, mas nada que mereça uma escalação, uma convocação. Ou seja, o Riquelme pode jogar pela seleção argentina, o Dida não pode jogar pela portuguesa, o goleiro Dida. Ele tinha, né? Titular da seleção em Copa do Mundo. O Dida não pode jogar português, o Riquelme pode ir para a seleção. Contradições do nosso esporte bretão. Tá certo. Mas enfim, eu compreendo a questão do equilíbrio que a Conmebol queira trazer à competição. Agora, é um equilíbrio que fica um pouco esquizofrênico quando a gente vê que o chaveamento simplesmente vai para o espaço na semifinal, né? Ou seja, os clubes têm que ficar... É o campeonato com asterisco. Sim. O regulamento tem asterisco. Se 2 clubes chegarem com possibilidades de ir para a final, tem que se enfrentar antes na semifinal. E completando só o raciocínio do Riquelme, que eu acho complicado você ter um jogador como o Riquelme na seleção, que ele não vai poder fazer na seleção argentina o que ele faz no Boca. Ou seja, ele rivaliza com o Falcione, que é o técnico. E eu fico uma dúvida que eu sempre pergunto aos meus amigos, quem é o técnico do Boca? É o Falcione ou é o Riquelme dentro do campo? A ponto de, algumas semanas atrás, houve uma briga entre os dois e em entrevista, Riquelme disse que ele não estava gostando da posição que jogava, porque, segundo ele, Falcione me hizo correr como um boludo, ou seja, me fez correr como um babaca dentro de campo. Um atleta que não quer correr dentro de campo tem algum problema, né? Não, só ia acrescentar essas questões de asteriscos, né, em regulamento de campeonato, enfim. A gente vive uma questão que a gente sempre discute aqui no Brasil em relação ao calendário. A gente tem aí Corinthians e Santos numa semifinal de Libertadores e temos São Paulo, Palmeiras, eu falo assim pelos times paulistas, né, aqui a gente está no estado de São Paulo, em semifinais de Copa do Brasil e um início de Campeonato Brasileiro. Então há um choque muito complicado para as equipes de estarem poupando jogadores, você querendo ou não, você reduz o nível da competição. Você tinha também agora nas quartas de finais Fluminense, tanto que Corinthians e Fluminense jogaram com reservas. O nível que o Campeonato Brasileiro, que eles almejam, que eles querem para o Campeonato Brasileiro, e chocar com essas duas competições nesse primeiro semestre é muito complicado. Eu acho que é uma coisa que vamos continuar discutindo, mas que eu não nego que, assim, tem que se tomar uma providência em cima disso. Eu queria aqui ressaltar a opinião de quem não entende de futebol, que eu acho que expressa bem o que acontece. Minha esposa não entende como um time está jogando ao mesmo tempo 3 campeonatos. Como é que pode? Mas você não falou que era a Copa do Brasil, agora é Libertadores, agora é Campeonato Brasileiro? Então isso mostra também um pouco esse choque de calendários e essa coisa mais recente que, pelo menos... Quando a gente era mais jovem, né, Zeca Marques? A gente tinha um time titular. Hoje, uma equipe tem que ter 2, 3 times titulares. A equipe tem que ter 30 jogadores à disposição. Então, isso é uma coisa um pouco complicada. E o desgaste também. E no segundo semestre também acontece isso quando os times, dependendo do andamento, na Copa Sul-Americana. Às vezes também, exatamente. Eles vão ter que dar... Também. Sempre há o lance da prioridade. Cada time vai elencar as suas prioridades. Mas isso também acontece na Europa, viu, Piri? A diferença é que lá... esse conflito acontece na reta final de todos os campeonatos. Então é muito comum um time que está na Champions League, na Liga dos Campeões, na semifinal, quartas de final, disputando o título na Liga Nacional e tem que se desdobrar para poder ter as duas competições na mão e às vezes tem que participar da Copa Nacional do país e alguns países que tem até um 4º campeonato que é a Copa da Liga, que é um campeonato que não diz muito a que veio até agora. Só que lá a diferença é essa, lá é sempre na reta final, no final da temporada. Aqui é o começo do Brasileirão que colide, né, com o essas meio para o competições. fim. O grande problema do calendário a que você se refere, na verdade, é o calendário da seleção brasileira, que não respeita nenhuma dessas outras questões que a gente está aqui apontando. Né, a seleção vai jogar agora os amistosos na Europa e os campeonatos que você bem citou, Copa do Brasil e Libertadores, na reta final. O técnico Leão está muito feliz. Exatamente. Perdendo 3 jogadores para a seleção. Bom, um breve comentário sobre a Libertadores. O sinal da Fox Sports estava aberto na minha operadora de TV a cabo. Só quando há jogos da Libertadores que eles liberam o sinal. Então é uma coisa engraçada. O canal da NET, o canal em que aparece a programação, o canal 37 aqui em Bauru, o canal 37 da NET transmite o jogo quando há jogo da Libertadores. Então, Piri, se você tiver NET na sua casa, coloque no 37 que você assiste aos jogos da Libertadores. Não, mas a NET, a Fox está liberada desde o dia que ela entrou no ar. Nunca saiu. Canal 97. Canal 97. Eu nunca tive problema nenhum. Eu acesso em qualquer horário, não teve. Ela está aberta desde a inauguração. É que enquanto a gente tem, por exemplo, durante os domingos aqui em Bauru, a gente já tem o sinal em TV digital aberto, em HD, em alta definição.
Então, os jogos, para quem tem o sintonizador no canal, fazer um jabá da TV Tem agora, que é digital, no canal 26.1, os jogos, quando o jogo é no Rio de Janeiro, é 100% de chance que o jogo seja em HD em alta definição. Em São Paulo não é sempre. Agora, é muito chato você pagar uma TV a cabo, ter um jogo importante da Libertadores e não ter o sinal em alta definição. Mas, Piri, você tem o pacote premium da Não, NET. O meu é o pacote- básico, não, por isso o que eu não meu é tenho o básico Fox também. Sports. O meu não tem nem ESPN e pega Bom, Fox. vou ver, nunca sintonizo, nunca vi o canal 97 disponível. Tá aberto na grade. Bom, mas o que eu ia comentar não era isso. O que eu ia comentar é que enquanto o jogo em Santiago do Chile já havia começado, na outra semifinal, LDU e Libertad do Paraguai, a Fox Sports, para transmissão do Brasil, ficou com o pós-jogo do Com a entrevista do Entrevista. Muricy. Santos e Vélez. Muricy, Léo, o Allan Os principais Kardec. do jogo. E eu fui fazer fui acessar a internet e vi ali nas redes sociais uma reclamação. Cadê o jogo da Libertadores? Por que o pós-jogo? Obviamente os corintianos que já estavam com dor de cotovelo de ver o Santos classificado, queriam ver a outra semifinal. E não tenho uma opinião formada, o que eu preferiria ver naquele momento. Eu estava mais interessado em ver, de fato, a repercussão da vitória do que um jogo que tinha acabado de começar. Né? Assim, eles têm optado até por uma outra situação que eu já vi, quando os dois jogos são simultâneos, eles abrem o FX para transmissão. Acho que nesse caso seria uma alternativa interessante. Mas o que eu fiquei assustado foi com a qualidade das perguntas que os repórteres de televisão e de rádio fizeram para os jogadores e para o técnico do Santos. Perguntas do tipo: Allan Kardec, o que passou na sua cabeça quando você perdeu aquele gol aos 30 minutos? E o que passou na sua cabeça quando você fez o gol 2 minutos depois? Perguntas que não dizem muito. O Allan Kardec fala, por que o jogador sempre responde as mesmas coisas? Porque as perguntas sempre apontam para a mesma questão. O que você pensou? E, por exemplo, Léo, como é que você se sentiu quando bateu o pênalti que deu a vitória? Eu me senti triste. Ele vai responder isso? Então, perguntas completamente sem criatividade, sem originalidade. E a imprensa esportiva de rádio e televisão continua fazendo sempre o mesmo papel. Como a pergunta da Fox para o Muricy sentado ao banco no início da partida, o que você espera do jogo? Eu espero que o Santos perca e que eu vá para casa feliz hoje. Então, perguntas retóricas, perguntas operam a função fática do discurso, e fiquei assustado, porque eu acho que havia coisas mais interessantes para se questionar ali, né? Bom, Tucamérico, você havia comentado antes de começarmos a gravação uma notícia que conta que o Ministério Público abriu ação contra o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, contra o Corinthians e contra a construtora Odebrecht, pedindo uma multa de 1,74 bilhões de reais, ou seja, é praticamente 150% do que deve custar o estádio, né? E é o promotor Marcelo Camargo Milani que ingressou na última sexta-feira com uma ação civil contra o prefeito Gilberto Kassab por improbidade administrativa, simplesmente porque a prefeitura renunciou a 42 milhões de encargos de tributos municipais. A prefeitura abriu mão desses tributos para que a obra pudesse ter consecução. Chamada renúncia fiscal. Renúncia fiscal. Então, é estranho, né, imaginar que a prefeitura abra a mão de 42 milhões em função de uma obra. E agora o Ministério está entrando com essa ação de improbidade. Obviamente o estádio vai ficar pronto, não vão paralisar as obras, mas é interessante ver que a multa vai custar mais do que o próprio estádio custa, o que já é algo completamente fora dos padrões, né? Um estádio custar $1 bilhão. Diga, Tucamérico. Não, o que fica mais, torna a situação mais estranha ainda, estranha não, já esperado. Primeiro estamos em ano eleitoral, então a própria matéria diz que se a ação for aceita, o prefeito ficará inelegível até o fim do processo. Então está claro aí uma manobra política para evitar a candidatura, inviabilizar a candidatura, ou ofuscar, ou manchar a candidatura do Kassab, uma vez que as pesquisas apontam que ele tem uma grande vantagem para ser eleito. Mas ele só vai concorrer em 2016, isso, né? Mas acho que aquela 2014, porque ele não pode concorrer à reeleição agora. Sim, mas já fica... Em 2014 já vai ter acontecido Copa, o estádio já vai ter sido utilizado. Mas fica essa manobra política para sujar. Agora, uma coisa que me deixa assim muito preocupado, né? Cadê a assessoria jurídica da prefeitura que não percebeu isso antes, se é que... Mas, Tuca, isso foi comentado à época, né? Inclusive, eu fui convocado aí por alguns colegas de imprensa para falar sobre isso. Eu disse desde o começo que a negociação da obra desse estádio
não teve nenhum critério republicano desde o início. Não teve uma consulta pública, não teve uma discussão aberta. Essa questão da renúncia fiscal, por exemplo, é absurda para a prefeitura, né? Agora, é inegável, o estádio vai trazer melhorias para a cidade, é importante para a cidade, é lógico que é. Não é importante para o Corinthians, é importante para a cidade de São Paulo. Agora, eu acho que há formas republicanas de tratar essa questão muito diferentes do que o que foi feito. É uma decisão por decreto. E quando você escuta as palavras do promotor, né, do Milani, são palavras fortes, né? Ele afirma que a construção é ilegal, a cessão de terreno é ilegal e a concessão dos incentivos fiscais também está fora da lei. O Corinthians não é dono de nada. Repete-se aqui o que aconteceu com o Pan-Americano em 2007 no Rio de Janeiro, em que a imprensa e o Ministério Público denunciou, entrou com ações o tempo inteiro. O PAN foi realizado e depois do PAN todas aquelas obras ficaram subutilizadas. Esquecidas. Muitas obsoletas, como o Parque Aquático Maria Lenk, né? E aí fica mais essa notícia que vamos ver qual que vai ser o desdobramento. Eu imagino que vai acontecer nada relevante, né? Diga, Fernando. Aproveitando o embalo que você falou aí dos elefantes brancos que sobram após essas grandes competições, eu queria saber a opinião da mesa quanto a aquela proposta que estão pensando de fazer a final da Copa do Brasil em jogo único nesses estádios que sobrarão da Copa, nesses estádios para utilizá-los de alguma forma. Eu acho que vai ser interessante dependendo dos finalistas. Imagina, vamos supor que a final seja... Bom, se bem que... Não, vamos supor que seja Palmeiras, por exemplo, ou Grêmio contra o Coritiba. Né? Se a gente fosse usar um critério de otimizar um estádio inutilizado como o de Manaus, não ia fazer sentido fazer um jogo Grêmio e Coritiba, que são do sul do país, em Manaus. Né? E aí depende muito. Quer dizer, isso acontece na Europa, como a Piri vai dizer daqui a pouco sobre a Copa do Rei, né, Piri? Em que os jogos são realizados nas capitais dos países normalmente, né? Ou então em algum estádio diferente, um estádio neutro. Mas a dimensão territorial dos países europeus é muito diferente da nossa. Então fico curioso para saber como é que seria um jogo Grêmio-Curitiba em Manaus ou em Natal. Manaus já tem uma história de uma pista de atletismo em nível mundial, foi construída e totalmente subutilizada, né, em função da dificuldade de chegar a Manaus. Não Exatamente. É simples. É uma viagem longa, cansativa, envolve recursos financeiros. O que era feito antes, Fernando? A CBF colocava amistosos da seleção brasileira para esses estádios. Então, depois da era Maracanã, né, que foi os anos 70, quando o Tuca e eu assistíamos jogos em TV preto e branco ainda. Sim. Depois da era Maracanã, a seleção só jogava no Maracanã, a seleção começou a fazer um tour pelo Norte e Nordeste. Até que houve um jogo, faz pouco tempo, se eu não me engano, enfim, a seleção volta a jogar em São Paulo. Acho que exatamente. Faz pouquíssimo tempo, não lembro a data nem o jogo, mas foi um tema. Quanto tempo fazia que a seleção não jogava em São Paulo? Então a CBF fazia arranjos com as federações locais, até para agradar os presidentes de federações, e mandava os jogos no Arruda, em Recife, no Mangueirão, lá em Belém, e por aí vai. E houve até denúncias de tanto de ingressos que eram distribuídos para funcionários de alto escalão, de governo, empresas. Só que agora a seleção que não tem eliminatórias para esta Copa só joga em Londres, joga na Suíça, joga na Europa, então não dá para contentar. A casa da seleção brasileira era o Fly Emirates Stadium. Mais comentários? Não, a gente se alongou aqui, só queria fazer uma outra observação. Pasmem, mas a entrevista que a Xuxa deu no último domingo ao Fantástico, em que, entre outras coisas, ela diz ter sido vítima de abuso sexual na infância, eu não entendi direito essa exposição que a Xuxa absorveu para ela mesma, né? O Maurício Sticer, nosso velho conhecido aqui do Observatório, fez um texto interessante dizendo que foi uma entrevista em que ela fez o que quis. Não foi contestada, não foi indagada. Ela teve 12 minutos para poder fazer uma espécie de terapia pública na TV aberta. Mas, enfim, a questão do abuso sexual respingou na Joana Maranhão, que talvez tenha sido a nadadora mais promissora, né, dos últimos anos no Brasil, e que tem como cartel apenas medalhas em Pan-Americanos. Ela não tem um resultado expressivo. Ela é recordista brasileira, ela é recordista sul-americana, mas não teve um resultado ainda expressivo em mundiais, natação, em Olimpíada, né? A Joana Maranhão voltou a reaquecer um caso, que inclusive foi matéria alongada na Veja, de que ela, Joana Maranhão, teria sido assediada pelo seu treinador
quando ela tinha ali 10, 11 anos. Né? Eu fico um pouco curioso, meu amigo Zeca, que sempre que a Globo agenda uma determinada discussão, um pouco mais para frente a gente descobre o porquê. Então, por que eu falo isso? Eu não acompanhei no Fantástico, mas eu vi a repercussão, eu vi as chamadas, depois eu consegui ver um pedacinho só ao vivo não na hora do programa, na exibição do programa, né? Mas o que importa é o seguinte, no dia seguinte, na segunda-feira, no Jornal Nacional, o primeiro bloco inteirinho foi dedicado a questões de violência infantil. Então foi a entrevista da Xuxa, foi o menininho americano, o inglês que sumiu, depois encontraram o criminoso, e o dia dos desaparecidos da infância, não sei o que lá. Então, quer dizer, houve uma união temática em cima disso, que eu não sei se envolve, por exemplo, elevar a audiência de algum possível programa da Xuxa, ou o lançamento de alguma outra coisa. Eu não sei, nós vamos descobrir, porque alguma coisa vai acontecer. Esse tipo de agendamento é muito comum na TV Globo. Eu vi uma história de um colega do Departamento de Ciências Humanas na última quarta-feira, acho que foi o Jefferson Goulart, nosso amigo Jefferson. Um grande teórico da conspiração. Isso. E ele dizia uma anedota, né, que um colega dele de São Carlos, sempre que alguém lhe dava bom dia, ele perguntava, o que está por trás desse bom dia? Sim, então, na TV Globo, sim. A estratégia da Globo sempre foi agendar suas próprias discussões, seus próprios interesses. Então, alguma coisa... eu desconheço também, não consegui perceber aonde que a Globo quer chegar, mas o que interessa para nós é o fato da Joana Maranhão ter vindo a público para citar um caso publicado numa entrevista à Veja em 2008. E, na verdade, eu acho que eu queria ampliar um pouco essa discussão, porque esse é um tema pouco debatido pela imprensa e é um tema recorrente e mais presente do que a gente imagina. O assédio sexual que acontece com atletas por força dos seus treinadores, independentemente de gênero. Porque há atletas masculinos que são assediados por treinadores masculinos também. No futebol isso é muito comum, nas categorias de base. Né? Mesmo aqui no interior paulista, já ocorreram vários casos de denúncias, escolinhas, né? São as famosas escolinhas para jogadores de futebol, os meninos, de treinadores que acabam cometendo esse tipo de crime. E isso não é novidade, vamos dizer assim. Recentemente, vários casos vieram à tona. Então fica a dica aí para as equipes de reportagem dos grandes meios, né? Talvez a SPN Brasil seja um exemplo nesse tipo de trabalho, que faça uma matéria alongada discutindo essa questão, porque acho que é uma questão um pouco discutida hoje. E aí, Tuca Américo, o que você preparou pra gente hoje? Qual a sua aplauso? Quase você não conseguiu terminar a frase com essa sua quase. voz. Você vai conseguir dizer Corinthians campeão da Libertadores, Piri? Ou vai faltar a voz? Talvez falte voz. Tá, ok. Bem, um abraço, saudações amigos do Observatório do Esporte. Só duas considerações, sendo a segunda mais uma consulta técnica, meu amigo e ex-árbitro Zeca Marques. Né? Primeira, em relação, comentávamos aqui antes do início das gravações, principalmente com a minha amiga Piri, a questão do vôlei feminino cubano, que não só o vôlei, mas a gente sabe que o Cuba, né, como país, vem sofrendo sérios problemas financeiros, né, o que não é nenhuma novidade, a própria Espanha está em crise, imagine, coitada de Cuba isolada, uma ilha isolada do resto do mundo e com restrições ainda dentro do mercado mundial, né, principalmente nos Estados Unidos, as restrições. Cuba está fora dos Jogos Olímpicos de 2012, perdeu vôlei feminino, vôlei feminino, perdeu para o Japão por 3-2, mas o que está por trás disso é que a seleção cubana nem tinha recursos financeiros para poder participar do pré-olímpico, que tem 3 vagas para os Jogos Olímpicos de Londres. Então fica aqui a minha insatisfação, a tristeza de ver um time que é super histórico, tem uma trajetória muito importante no vôlei, sempre foi uma referência no vôlei feminino, ficar fora das Olimpíadas, e é lógico que esse desgaste refletiu na atuação das jogadoras durante o pré-olímpico. É a primeira vez em 24 anos, né? E nesse pré-olímpico que Cuba disputou, foram 5 jogos, apenas uma vitória. Então, é complicado. Eu trouxe aqui só um histórico. Cuba foi 6º lugar em 72, 76 e 80. E ouro 92, 96 e 2000, 2004 bronze. E nas últimas Olimpíadas ficou em 4º lugar.
Tá certo. Então, só para Ô, finalizar Tuca, a aqui... gente precisa ver se isso vai se estender também aos outros esportes em que Cuba tem tradição nas Olimpíadas. Como né? boxe, por Como exemplo. boxe, atletismo, né? Atletismo. Por exemplo, o Cuba durante muito tempo tinha o recordista em salto em altura, esqueci o nome dele agora. Já podemos aqui Sotomayor? Sotomayor, exatamente. Sotomayor. Então, Cuba tem tradição em várias modalidades, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Principalmente a grande história do boxe cubano, Exatamente. que ainda é um representante um dos maiores representantes do esporte amador. Sim. Só considerando que a equipe conseguiu chegar a esse pré-olímpico, graças, vamos dizer assim, a Mireia Luiz, porque ela foi até a confederação, foi buscar um financiamento para essa equipe chegar pelo menos a disputar uma vaga, mas infelizmente isso não aconteceu. E tá aí uma seleção que foi escola, né, pra gente mesmo, pro Brasil, durante toda essa década de 90, essa última década de 90. É lamentável não ver Cuba numa Olimpíada. Sim, então só para fechar, dentro desse pré-olímpico a Rússia já está classificada, né? Nosso pesadelo. E as outras 2 vagas estão sendo disputadas por Japão, Coreia, Sérvia e Tailândia. Tá? Então essa seria a história do vôlei. Agora aqui para o meu amigo Zeca Marques, né? Uma notícia veiculada durante esse final de semana pela mídia. O presidente da FIFA critica disputas de pênaltis e pede para que Beckenbauer, o jogador Beckenbauer, apresente soluções. Ele afirmou que quando uma partida chega aos pênaltis, o futebol perde sua essência. Então eu não sei, Zeca, que alternativa? Tudo bem, perde a essência, mas qual seria a alternativa? Eu não vejo ainda, a princípio, uma ideia interessante, emocionante, como, por exemplo, criaram, não sei se está válido ainda, a história do gol, como é que chama lá? O gol de ouro da prorrogação. Eu nunca gostei muito dessa ideia. De repente, num golpe de sorte, um gol contra e o jogo acaba. Então eu acho que a maioria das pessoas podem não concordar, mas eu acho que a disputa por pênalti... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e é ainda emocionante. Eu acho que todos os jogos que eu torci para algum time de disputa de pênaltis foram as situações mais tensas da minha vida de torcedor. Fora que quando você não torce para nenhum dos 2 times, você quer que eles cheguem aos pênaltis, porque como você não tem uma preferência, você prefere que os pênaltis decidam. Eu torci para isso no jogo do Santos ontem. E o que o Blatter quer? Para o ímpar? Aqui só para finalizar, ele tem uma citação do Blatter, daí o Zeca já pode comentar. Talvez Franz Beckenbauer, com o grupo de trabalho Futebol 2014, apresente propostas de soluções. Não sei, estou tentando imaginar aqui. Você que é mais experiente e foi árbitro, que soluções você apresentaria, meu amigo Zeca Marques? Olha, não me agradam também as disputas da marca de pênalti, né? O nome técnico aí da regra da FIFA. Disputas da marca do pênalti. Não me agradam, mas eu acho que elas não ferem o espírito do futebol, como o Blatter disse. Até porque hoje já está incorporado ao universo do futebol a disputa por pênaltis. E o Brasil, durante muito tempo, tinha pavor de disputa por pênaltis em competições continentais na Copa do Mundo. Né? Já vista, é só lembrar do Brasil em 86, quando foi eliminado pela França nos pênaltis. Né? Criou-se ali também mais um mito, Piri. Criou-se o mito de que o Brasil tremia na hora dos pênaltis, não tinha bons cobradores. Basta a gente lembrar que já houve 2 Copas do Mundo decididas por disputas de marca de pênalti. Uma delas o Brasil foi campeão, em 94. Sim. E a outra, 2006, Itália e França, a primeira Brasil e Itália. Coincidência ou não, a Itália, que é um time que gosta de jogar defensivamente, esteve presente nas 2 finais. Empurrou um 0-0 em 94 e empurrou um resultado de 1-1 em 2006. Agora, eu acho que tem algumas questões aí que não ferem, como eu disse, o espírito do futebol. Desculpe aqui a referência um pouco acadêmica, mas tem um pensador francês que é o Roger Queloz. O Queloz fez algumas definições sobre o que seriam as 4 categorias dos jogos em sua natureza social. Então tem a primeira categoria, que é o agon, que vem do termo grego, agonístico, agonia, é a competição, é a disputa entre adversários. O futebol e os esportes em geral, todos eles têm um componente do agonístico neles. O outro componente é o alea, que vem do termo latino da sorte, né? Alea jacta est, que é a célebre frase lá do imperador romano, a sorte está lançada. Então, o alea seriam jogos de azar, jogos de cartas, jogos de roleta, da cassino. E algumas partidas de futebol também. É aí onde eu queria chegar. O jogo de futebol se inicia com o lance de uma moeda
que é arremessada pelo árbitro para tirar o cara ou coroa e saber quem escolhe a bola e quem escolhe o campo. Então, o alia, a sorte, Faz parte do jogo. faz parte, é o primeiro ato que Antes dá do jogo. antes de se dar início à partida. Ou o sorteio das chaves. O sorteio das chaves, o sorteio de eliminatórias. Existe a jogada da moeda para saber quem começa batendo os pênaltis uma decisão por pênaltis. Né? Então o componente da sorte não é à toa que... Ele é integrante desse... É integrante do esporte e talvez do futebol, como em poucas outras modalidades. Você mesmo disse que no Golden Goal, na morte súbita, né, era morte súbita, aí como o termo era muito... Era esse termo que eu queria lembrar. O termo remete à morte, né, e não à vida. Colocaram Golden Goal, gol dourado, gol de ouro. O Golden Goal podia acontecer por uma manobra de sorte, de azar de um adversário que fizesse um gol contra, né? É por isso que a FIFA aboliu o Golden Goal. Só para terminar, as outras duas categorias do Roger Queloa. Tem o Mimic, que seria a mimesis, a imitação, que seriam os espetáculos de dança, teatro. O futebol tem isso, porque o futebol tem coreografia, tem jogada ensaiada. Tem o Neymar fazendo as coreografias que depois são repetidas à exaustão por cantores e outros jogadores. O patrocinador da Champions, que é a Heineken, usa no intervalo a ideia da ópera, né? Exatamente. Que é outro o conceito de mímese. E a última categoria do Queloa é o Ilinx, que seriam os jogos de vertigem. Seriam os esportes radicais, alpinismo. Mas o Ilinx, que é a busca da vertigem, que pode se dar pela prática esportiva, adrenalina, pelo uso de drogas, pelo uso de álcool, também acontece na disputa de pênaltis, porque é uma vertigem absurda aqui. É uma adrenalina total a ponto de errar o pênalti. A ponto de errar, e eu não digo de nem forma absurda, né? Eu não digo nem no caso dos jogadores, no caso do espectador. Quer dizer, tem gente que morre do coração, tem infartos. Ontem, quem acompanhou o jogo, achei interessante uma imagem da transmissão da Fox Sports, da vela acesa na beirada do alambrado. Ontem você quer dizer, no jogo Desculpa, sempre as referências de data não funcionam nesse programa. Quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Mas, Zeca, só complementando, enquanto você falava aqui, eu pensei que uma possibilidade que é um pouco complicada no futebol, mas que já é realizada em outras modalidades, que é o playoff. Seria 3 jogos. Né? Quem venceu 2... Melhor de 3. Melhor de 3. É que aí faltariam datas. Imagina uma Copa do Mundo, né? Mas também não resolve a questão de 3 empates. Isso né? aconteceu, né? Mas já foi abolido, né? Exatamente. O futebol é um esporte que prevê o empate, né? Já teve aquela questão da bola na trave vale 1 ponto, meio gol, né? Torneio início do Campeonato Paulista, o escanteio valia 1 gol. Verdade, eu lembro disso. Eram jogos curtos, né? Jogos de 15 minutos. Se ficar 0-0, o time com mais escanteios passava para a rodada seguinte. Tá certo. Bom, já que o Tuca encerrou, eu vou chamar a Piri agora. E aí, Piri? Qual sua vai e seu aplauso de hoje? Fale pausadamente. Na realidade, eu tenho considerações, vamos dizer assim, e aí no meio disso vão as vaias e os aplausos. Só lembrando, eu normalmente gosto de citar a Fórmula 1, não podemos esquecer que esse final de semana é um dos grandes prêmios mais adorados e esperados para quem gosta de acompanhar a Fórmula 1, o GP de Mônaco, neste final de semana. E vai ter uma informação aqui interessante, só para destacar. 2 escuderias, 2 equipes vão correr com o emblema de 2 clubes londrinos. A Sauber vai correr com o emblema do Chelsea e a Caterham vai correr com o Queen's Park Rangers no carro, né? Lembrando que o mesmo dono do Rangers e da Caterham é o mesmo dono. A Caterham e o Rangers é o Tony Fernandes, empresário malaio. Então aí também alguns interesses de própria divulgação, etc. E tal. Só para um destaque, é um diferencial da... Pedro, já que você falou do GP de Mônaco, eu esqueci de citar que nesse final de semana começa o torneio de Roland Garros em Paris, na França. Para mim é o torneio mais charmoso do tênis do Grand Slam, que é composto também por Austrália no começo do ano, o Wimbledon agora em junho e o US Open em Nova York, Estados Unidos, no segundo semestre. E apesar de Mônaco ser um principado autônomo, ele fica no território francês. Então a França tem 2 dos seus principais eventos. São os eventos mais esperados, assim, em cada modalidade. Em cada modalidade, é o GP de Mônaco. Tem gente que prefere o Wimbledon, porque o Wimbledon é mais tradicional, né? Joga na grama e o tênis... Eu acho que o brasileiro prefere mais Roland Garros, claro, sim, pela história do Guga. Por causa do Gustavo Kirten, ganhou 3 vezes lá.
falando em Roland Garros, a minha próxima observação é exatamente nisso. Afinal, Thomas Bellucci começa a disputa de Roland Garros nesse final de semana e ele precisa de uma boa campanha para ir a Londres. O Thomas Bellucci que ainda não está confirmado em Londres, e se não fizer essa boa campanha, o próprio presidente da Confederação Brasileira já estuda a possibilidade de pedir um convite para o Thomas Bellucci. Seria uma vaia, né? Porque depender de um convite para ir para os jogos, lógico que é complicado. Hoje ele estaria classificado porque 4 representantes têm que ter o país e um sueco e um norte-americano não devem participar. Com isso, o Thomas participaria, se fosse a partir de hoje. Ele vai começar a disputar os torneios de condomínio lá em Tietê com o Fábio Fleury. O Fábio vai convidar ele. Então, assim, é uma notícia não muito legal, então a gente espera que ele vá bem em Roland Garros para não depender, né, de um convite para participar dos Jogos Olímpicos. Eu queria destacar um jogo especial. O jogo para quem está ouvindo o programa, já aconteceu na tarde da sexta-feira, é a final da Copa do Rei. Mas a minha participação em relação ao jogo não fica nem em relação ao resultado. Barcelona e Atlético de Bilbao fazem a final. Lembrando que Atlético de Bilbao e Barcelona representam 2 regiões autônomas da Espanha. No caso, Bilbao, País Basco. No caso, Barcelona, a Catalunha. E o jogo, né, o torneio Copa do Rei, ele é disputado a final em Madrid, na capital espanhola, no estádio Vicente Calderón, inclusive o qual eu já visitei, um aprazível estádio. Mas a questão é o seguinte, há uma polêmica em cima disso. O presidente da Comunidade Autônoma de Madrid, Esperança Aguirre, ele prometeu cancelar a final e remarcá-la com portões fechados, caso o hino espanhol e o príncipe das Astúrias, Felipe de Borbón, sejam vaiados na final. Por quê? Lógico, Madrid representa o rei e os dois times representando regiões separatistas. Outra questão, o rei Juan Carlos, que teria que entregar o troféu, normalmente ele entrega o troféu desde 1977, do torneio de 77, não estará presente nessa cerimônia. A justificativa é por causa de uma recente cirurgia, mas há a hipótese, né, de que ele seria muito vaiado caso estivesse presente no estádio, devido à repercussão que deu a viagem dele à África, que ele teria ido caçar. Então, isso também faz parte do jogo dessa sexta-feira. Caçar elefantes. A versão oficial é que ele se contundiu durante a caçada e está entregue ao departamento médico. Exatamente. Essa seria a justificativa para não estar nessa sexta-feira no estádio. Então, assim, é um jogo que envolve muito mais política. É lógico que o futebol ali é o motivo principal do acontecimento, só que não dá para negar essas questões que envolvem esse torneio. E essa será a 16ª despedida do Guardiola do Barcelona, né? Porque mais ou menos. Ele está se despedindo já há 3 meses do Barcelona. Esse, de fato, é o último jogo oficial, esperamos, né? Pelo que ele disse. E eu acho que é também a forma de Barcelona salvar a temporada com um título, ainda que pouco É a última oportunidade. E acho que é uma oportunidade maior para o Bilbao ter a redenção de ter sido derrotado na Copa Europa, na Liga Europa, para o time madrilenho, que é o Atlético, né? Então, os espanhóis que dominaram as finais da Liga Europa, o Bilbao perdeu, e vamos ver o que acontece. Quer dizer, vamos ver não, o jogo já terá acontecido quando esse programa for ao ar. Tem outra observação aqui interessante, só da fala e da resposta de um dirigente do Barcelona. O presidente da confederação, ele fala: ofensas à bandeira, ou ao hino, ou ao chefe de Estado ferem o Código Penal. Não devemos aceitar, se acontecer, o jogo deve ser suspenso e ser realizado com portões fechados. A declaração repercutiu com o presidente do Barcelona e ele disse que os torcedores do clube são livres para manifestar suas opiniões. Então, assim, é interessante essa posição política. E aí, eu vou acrescentar, voltando a Libertadores, e aí eu deixei isso por último para a gente até discutir isso, eu vou vaiar uma declaração que o Léo deu depois da partida entre Santos e Vélez. Foi perguntado a ele a questão de como serão definidos os mandos de jogos para semifinais entre Corinthians e Santos. E o Corinthians é mandante do segundo jogo, pela campanha, e o Léo diz que para ele o melhor seria que os 2 jogos fossem realizados no mesmo estádio, num campo neutro. Eu sou totalmente contra, eu já me coloquei isso aqui em outras situações, em outros campeonatos, com outras equipes.
Então, assim, eu acho que se o Corinthians é mandante de um jogo, ele tem o direito de escolher jogar na sua própria casa, e o Santos que também continue jogando na Vila. O Santos não até agora jogou na Vila, porque agora vai haver uma mudança. Eu sei que é um clássico nacional, etc e tal, mas não há uma justificativa para que esse jogo seja... A justificativa, Piri, é simplesmente financeira. Exatamente. Enquanto no Pacaembu cabem 30 mil pessoas, na Vila 15, 18, 17, no Morumbi dá para você fazer 2 jogos com 120 mil pessoas. E dá para colocar o preço do ingresso que o Corinthians cobra no Pacaembu, que não é barato. Né? Então, mas eu sou contra tudo isso. Eu acho que a questão é interessante e respeito a sua opinião, e aí a minha opinião não tem a ver com o favorecimento de um ou de outro. Eu acho que esse é um jogo perigoso, é um jogo complicado, inclusive para a segurança pública, em função do resultado e da rivalidade que se reacendeu entre os dois clubes nos últimos meses. Porque durante muito tempo... Nos últimos anos até. Porque durante a década de 90... Finais de Campeonato Paulista. Durante a década de 90 não havia essa animosidade que há hoje entre Santos e Corinthians. A animosidade sempre foi com Palmeiras e Corinthians, principalmente. Existia a história do tabu dos 8 anos que o Corinthians não vencia o Santos na época do Pelé. Mas depois isso ficou um pouco amainado e só voltou à tona, você deve lembrar, quando o Tevez jogava no Corinthians e o Robinho no Santos. Sim, e que começou a haver provocações, 2005. Que é o período logo posterior ao 7-1, aos famosos 7-1 que o Corinthians gosta de falar. Que começou com as pedaladas do Robinho também. Então tem o 7-1 no Pacaembu e aí criou-se uma animosidade em função também dos atores que estão envolvidos. O Neymar, que provoca e provocou o Chicão em 2009. Mas enfim, por uma questão de segurança pública, eu acho que o jogo do Morumbi seria mais fácil de que as coisas estivessem um pouco mais controladas. E eu acho que seria melhor para o espetáculo. Eu acho que o Morumbi tem um campo com dimensões mais interessantes, até porque a arquibancada fica mais distante. Eu acho que para o espetáculo seria interessante. Agora, não sei se o Corinthians está com trauma de 2099, quando perdeu uma quarta de final e uma semifinal no Morumbi. Eu acho que não é nem isso, Zé, que eu acho que o fator campo Pacaembu faz muita diferença. Tanto que o próprio Muricy e o próprio Léo na coletiva destacaram que eles consideram que uma das principais armas do Corinthians é o próprio Pacaembu. Então, assim, eles já estão entregando que, de alguma forma ou outra, o Pacaembu pode fazer diferença. É a declaração deles. Como falando o Vila faz a diferença para o Santos, indubitavelmente. Eu sou a favor de cada um mandar no seu campo. Até agora foi assim. Mais uma vez, a minha opinião não diz respeito ao favorecimento de um de outro. Eu acho que para o espetáculo, o melhor seria um jogo no Morumbi. E são decisões que envolvem tantos outros fatores também, né, que a gente sabe. Questão financeira, que pode pesar para o lado do Corinthians, de repente para o Santos é mais importante você conseguir a vaga, jogar na Vila, e não estou preocupado com a questão financeira. Eu acho que é o contrário. É o contrário. Eu sei, mas estou dando um exemplo, que pode ser. Porque se a questão é a vitória, o Santos não abriria a mão de jogar na Vila Belmiro. Mas acho que é mais importante manter o mando para o Corinthians, por causa do Pacaembu, que também é outra mitologia, né? Sim. Do que o Santos mandar o jogo na Vila. Até porque o Santos acabou de abrir mão da Vila Belmiro para jogar 2 jogos do Paulistão no Morumbi contra o Guarani. E o Corinthians nunca abre mão do Pacaembu. E a gente criticou aqui essa opção do presidente do Santos, né, o Luiz Álvaro. O Laor, porque foi um favorecimento nítido para o Santos jogar 2 jogos no Morumbi. Não haveria, para mim, Peri, esse favorecimento num jogo contra o Corinthians. Acho que o equilíbrio é total. E digo mais, né? Você brinca, né? Eu brinco muito com o Corinthians. Eu acho que o Corinthians está melhor preparado para essa semifinal do que o Santos. Eu também acredito que o time do Corinthians está... Eu acredito que o Pacaembu faça diferença numa semifinal como essa. E a gente lembrando ainda essa questão do Ganso, que é uma pessoa que faz muita falta no time do Santos. E está fora, né? Enquanto a gente grava aqui, ele deve estar no pós-operatório. Então, acho que o Corinthians está com a faca e o queijo na mão, salvo alguma atuação esplendorosa, magistral do Neymar, que a gente sabe que é possível, né? Então, oremos, irmãos. E você, Fernando Martins, qual a sua vaia e seu aplauso de hoje? Primeiro temos que dar as boas-vindas, né? E também essa camisa do Corinthians, eu não entendi a razão, o motivo dessa camisa do Corinthians. O Fernando Martins, que é da nossa equipe de produção, debutando hoje aos microfones da Rádio Unesp FM. Já gostaria de esclarecer que isso não quer dizer nada, né? Eu tenho camisa do Atlético Paranaense também, do Internacional, do Cruzeiro, então... você é aquele que torce para em cada estado um clube. Não tô falando que torço para ninguém, só isso. Tá certo, mas você usa a camisa só no dia posterior à vitória do time? Não, que isso. Aliás, é 2 dias após, né, ainda hoje, mas mesmo assim, na vitória ou na derrota, Corinthians eu assumo, vai. Mas vamos aí
A minha vaia de hoje, ela vai para essa relação entre o Flamengo e Ronaldinho, que ela foi, vamos dizer, veio à tona com a invasão do Assis na loja do Flamengo, que queria pegar vários itens e sair sem pagar, e aos berros, né, de o Flamengo não paga meu irmão, eu também não vou pagar. Que beleza. Queria sair com 40 itens, entre bonés, outros produtos, e acabou que ele saiu com apenas 25 camisas, autorizadas pelo diretor de futebol, né? Ele ia vender na Cinelândia Então, para poder arrecadar um trocado. Ele precisa realmente, o irmão do Ronaldinho. Tô morrendo de dó do Ronaldinho. Acho que é uma questão que tem que ser discutida na justiça. Não cabe aí fazer a justiça com as próprias mãos, no caso, surrupiando camisetas da loja oficial. Então, Até porque foi a opção do próprio irmão do Ronaldinho em fechar o contrato com o Flamengo e não com o Palmeiras e com o Grêmio, né, onde o Ronaldinho estava quase acertado. E eu acho que ele sabia muito bem o que o receberia na Gávea. Né? Então, minha vaia é justamente isso, essa confusão, essa bagunça que é o Flamengo, que tem a dívida alegada do clube é de 2,5 milhões de reais, e a dívida alegada pelo Assis é de 5 milhões, o dobro. E o contrato dele vai até dezembro de 2014. Se for até lá mesmo, o Flamengo vai ter que desembolsar 43 milhões de reais. Menos o dinheiro das camisas. E falando em camisa, esse dinheiro que ele vai desembolsar até 2014 é o equivalente a 2 anos de patrocínio master da camisa, para ver como que isso pode ser prejudicial ao Flamengo. Porque isso é fácil de pagar, porque a torcida do Flamengo não diz que são 40 milhões no Brasil. Se cada um der R$1, já paga a dívida do Ronaldinho. Justamente, o Ronaldinho era uma aposta do marketing do Flamengo e ele trouxe apenas 5,9 milhões com a Procter & Gamble. Agora uma pergunta que não quer calar. Como que o Ibson troca o Santos pelo Flamengo? O que faz um jogador trocar o Santos pelo Flamengo? Eu não entendo. Então, a aposta como no marketing deu errado, já que trouxe um valor muito menor do que ele vai custar. E a aposta no futebol, na minha opinião, ficou devendo também como jogador, conquistou apenas o Carioca. Fora isso, um Ronaldinho desinteressado, com faltas a treinos e fotografado em baladas constantemente. E essa dívida que eu tô falando de 43 milhões até 2014 é equivalente ao salário dele, que é igual a 250 mil reais, mais as luvas de 200 mil reais, mais os direitos de imagem, que equivalem a 750 mil reais, que é o que seria pago pela Traffic, mas que com o rompimento da parceria ficou o Flamengo assumiu essa dívida, e até por isso essa dificuldade em pagar. Eu acho que isso demonstra o esgotamento desse modelo de negócio marqueteiro de trazer jogadores famosos de fim de carreira para jogar em grandes clubes. A gente vê que usá-los para promover, etc. Então a gente vê que, na verdade, quando você põe na ponta do lápis, acho que a única pessoa que realmente deu lucro foi o Ronaldo Fenômeno, até porque ele já veio com um plano fechado do que ele queria fazer. Agora, quando você volta atrás e pensa na situação do Ronaldinho Gaúcho, do Adriano, o próprio Luiz Fabiano no São Paulo está patinando e não está tendo tanto retorno assim, eu acho que é um modelo que tem que ser repensado. Mas, na minha opinião, ainda o Ronaldinho tinha um potencial igual ao do Fenômeno, só que o Flamengo não soube aproveitar, talvez impulsionado pelo futebol do Ronaldinho, mas desde o começo não foi algo alavancado. Eu acho que foi um erro estratégico do Ronaldinho Gaúcho, talvez não ter ido pro Grêmio. Talvez. Eu não sei não, Fernando, eu acho que o potencial do Ronaldinho Gaúcho não se compara ao do Ronaldo Fenômeno. Né? Por isso potencial, né? Não... mas eu acho que são personagens diferentes, com trajetórias no futebol diferentes. E que o Ronaldo Fenômeno assumiu uma função dentro do time do Corinthians. Exatamente. O Ronaldinho Gaúcho, eu não o vejo nem sequer preparado para fazer aquilo que o Ronaldo fez no Corinthians. Fora de campo. Fora de campo. O Ronaldo estruturou o marketing do Corinthians. Criou o CT. Criou o CT lá, toda a parte de alojamento, de preparação física e médica, né, próximo ao aeroporto de Guarulhos. O Corinthians dobrou o valor do patrocínio Master com o Ronaldo e o Ronaldinho. Eu esperava pelo menos mais que isso, mais do que esses quase 6 milhões apenas. Agora, a Piri fez uma pergunta interessante, né? O que fez o Ibson trocar o Santos, que está nas finais da Libertadores, e voltar pro Flamengo? Talvez Não sei se foi o próprio Santos que não quis mais o Ibson, Piri, mas é o mesmo que aconteceu com o Adriano. O Adriano não se deu bem no Corinthians e está agora fazendo tratamento com os profissionais do Flamengo, né? Não há uma declaração do Ibson falando, não, eu sou o Flamengo. Isso, mas mesmo assim, né? Podia vir uma fase melhor, né? E agora eu fico pensando, desculpa, Zeca, eu fico pensando que o Ronaldo Fenômeno sempre disse que o time do seu coração é o Flamengo. Eu ia falar isso. Eu fico imaginando se ele vai pro Flamengo. Não, o Ronaldo é tão inteligente que fez o contrário. Ele não quis ficar no Flamengo, ele se tratava lá, mas assinou com o Corinthians. O que leva
o Y querer ir pro Flamengo e o que leva o Santos querer o Galhardo e o David Braz no lugar, né? Eu não acho que compara. Eu acho que foi uma análise do Ronaldo de ver onde ele tinha uma melhor situação para trabalhar, onde tinha melhor matéria-prima. Mas o futebol tem muitas coisas inexplicáveis, como por exemplo, eu não consegui entender por que o Muricy colocou Renteria no segundo tempo para ganhar um jogo por 2 gols contra o Vélez Sarsfield. Confesso que foi motivos de risadas em casa. Uma amiga minha, o marido dela disse assim durante o jogo: eu prefiro pôr um Cone do que o Renteria. Por que ele colocou o Renteria? Pior que é verdade, se fosse o Cone, aquele gol que ele perdeu teria sido validado. Mas se o Renteria marca esse gol também, ia quebrar toda a teoria nossa. Bom, o meu aplauso da semana, ele vai pros eliminados, pelos brasileiros, né? Porque geralmente todo mundo lembra de quem venceu e traz lições disso, mas às vezes não se lembram dos derrotados. E os derrotados, os times derrotados pelos brasileiros foram muito bem, eu queria destacar, começando pelo Fluminense, né, eliminado na quarta-feira, que já até comentou que foi um dos poucos lances do Riquelme, mas que ele definiu a partida, mas foi um primeiro tempo muito seguro do Fluminense, jogou muito bem e foi eliminado. Então eu queria dar esse destaque pro Fluminense, depois para o Vasco, né, o Vasco perdeu para o Corinthians e fez uma partida excelente, teve várias chances de gols, como a do Diego Souza, e logo em sequência do Nilton de cabeça, e depois a cabeçada do Rômulo no final do jogo. E foram 2 partidas muito boas entre Vasco e Corinthians, e qualquer um seria merecido. E por fim o Vélez Sarsfield, né, que para mim é o que mais tem que ser destacado, na minha opinião. Depois do 1-0 no José Amalfitani, em Buenos Aires, com o gol do Obolo, ele veio para cá com uma proposta muito boa, muito bem definido pelo técnico Ricardo Gareca, que está, inclusive, desde 2009 no Vélez. E a propósito, 4-4-2 muito simples, com as 2 linhas do meio campo muito compactas, que tiravam os espaços dos jogadores santistas, não deixou. No primeiro tempo, o Santos fez aquilo que o Vélez deixou ele fazer, na minha opinião. E o que o Santos precisava para conseguir reverter a situação? O Vélez deu, que foi a expulsão do goleiro. Era o que o Santos precisava, tanto taticamente e principalmente emocionalmente, né? Porque deu a segurança que o Santos estava faltando, tocou a bola, no segundo tempo teve a posse de bola, que é como o Santos sempre joga. E agora, esse Vélez, Fernando, para mim é inferior do Vélez ano passado, que para mim merecia ter estado na final contra o próprio Santos. E o Vélez ano passado perdeu o Peñarol em 2 jogos inexplicáveis. E o ano passado o Vélez estava numa fase melhor do que a fase que ele vem mantendo hoje, né? Aliás, no Campeonato Argentino ele nem está lá na parte de cima da tabela, né? Sempre bem, o Vélez nos últimos 4 anos aí sob o comando do Agora, fica a impressão que esses 4 times que disputam as finais Libertadores, a gente não consegue prever o que vai dar isso daí, não. Qualquer resultado acho que é possível. Eu ia falar isso, eu tô com medo porque o Chelsea foi campeão europeu, nunca tinha sido. Só falta o Corinthians ser campeão da Libertadores. E aí no Mundial de Clubes o Mazembe foi campeão mundial, já pensou? E só terminando aqui, lembrando que eu quase que esqueci de citar da derrota do Fluminense, que o nosso companheiro, ou talvez ex-companheiros, ainda não sabemos, Brunão, colocou no Twitter e a frase dele foi reproduzida na ESPN hoje, né? Que foi: se pendurar a camisa do Boca no varal, entorta o arame. Foi reproduzida hoje. Eu gostaria de destacar o nosso ex-companheiro Brunão, Sérgio Trivelato aí, um abraço para ele. Tá certo, Brunão, que prometeu que esse final de semana está recebendo em sua fábrica em Pederneiras o ministro Aldo Rebelo e que fará uma entrevista com o ministro para que a gente possa veicular aqui nosso programa. O quadro Momentos para Sempre de hoje vai relembrar a conquista do ouro olímpico do vôlei masculino em 92. O time comandado por José Roberto Guimarães também ficou marcado por ser o primeiro a ganhar a medalha de ouro em esportes coletivos. A equipe brasileira tinha grandes jogadores, dentre eles Marcelo Negrão, Paulão, Maurício, Giovani, Carlão e Tandy. O time brasileiro perdeu apenas 2 sets durante todo o torneio e venceu todas as partidas que disputou. Na fase final, o Brasil passou por Japão, Estados Unidos e decidiu o ouro com a Holanda. O repórter Rodrigo Pessoa falou com o levantador Maurício, que comentou a conquista do time brasileiro em Barcelona. Vamos conferir. E falando um pouco sobre lembrar aquele momento do time de 92, o que você destaca que foi fundamental ali para a conquista daquele título? Ali foi um time de meninos, um time de garotos que estavam jogando. Vários estavam jogando sua primeira Olimpíada, um time comprometido com o resultado e eu acho que foi alegria, eu acho que foi o prazer de estar dentro de quadra, transmitimos tudo isso e as coisas fluíram nesse sentido.
Então as coisas aconteceram, a gente estava, acho que os Olímpicos estavam todos dos nossos lados, os deuses do Olímpio, porque foi uma coisa que vai ficar assim, guardada pro resto da vida, né? Para nós e para todos os brasileiros. Falamos também com outro integrante daquele time campeão olímpico. Vamos ouvir a entrevista que Gabriel Cortez fez com o Carlão. Queria que você falasse um pouco pra gente a Olimpíada de 92, como foi o ambiente. Fala um pouco pra gente, conta curiosidades. Primeiro é um prazer, né, estar aqui em Bauru. Abraço aí para todos os ouvintes aí. 92 foi um momento especial do voleibol pra gente também, né? Não só pro vôlei, né, mas principalmente pra gente. Acho que mudou todo o contexto, né, da vida ali daqueles 12 atletas, mais comissão técnica do vôlei brasileiro, né? E acho que esse ano completam 20 anos da conquista, né, da primeira medalha de ouro do esporte coletivo brasileiro. Eu acho que assim, um momento, né, de maior prazer, para mim não foi nem tanto a final, acho que ali a conquista, né, mas assim, o momento mais difícil, mais complicado, foi contra os Estados Unidos, a semifinal, né? Acho que eu sempre tive assim sempre foi uma rivalidade grande, até porque a gente perdeu muito para a equipe americana, né? Já perdia muito, era um domínio total deles, e aquela vitória ali na semifinal foi uma redenção de uma série de coisas. Principalmente eu, Maurício, a gente já vinha numa sequência, né, com aquela geração de prata, que foi quando eu apareci, tudo, juvenil ainda. Ter ganho ali da equipe americana de 3-1, ter ido para a final com a Holanda, foi maravilhoso. E depois a vitória, estar no pódio, né? Até hoje, quando tu recorda, fica arrepiado. É muito bacana, assim, é indescritível. A repórter Fabiane Carrijo conversou com Marcelo Negrão, o caçula daquela seleção. Como que é você chegar tão novo a uma seleção e ganhar um título tão importante do país? Bom, eu acho que chegar lá como um jogador mais novo, se eu não me engano, acho que era quase toda a Olimpíada, né, de todos os times. Era assim, uma sensação muito boa, né? Foi uma experiência muito boa. Ganhar, então, nem se fala, né? Mas eu treinei pra caramba pra chegar lá. Não foi nada fácil. Eu treinava muitas vezes a mais do que os outros jogadores mais velhos, para chegar naquele nível que eles tinham. Quando você é jovem, você demora um pouco mais para você alcançar sua maturidade, principalmente física, e eu precisei alcançar isso muito cedo. Então, quer dizer, eram horas de treino a mais, como eu te falei, eram dias de treino a mais. Foi assim muito desgastante, mas valeu a pena, né? Eu queria muito um dia estar na seleção brasileira, estar numa Olimpíada e conseguir, né? Tuca Américo, você que é o especialista do vôlei no Observatório, o que mais te chamou a atenção nesta conquista em Barcelona? Bem, na verdade, eu lembro que eu estava no segundo ano de faculdade aqui, você foi meu contemporâneo, né? Sim, não sei se já foi dito isso aqui, meu amigo Sérgio Magson, assim como Sérgio Bruno Trivelato, somos da gloriosa terceira turma de radialismo da Unesp, que ingressou em 91. Então estávamos no segundo ano e eu lembro que assistindo isso, sentado no colchão da sala da República, assistindo a final. E eu acho que foi um momento emocionante porque foi realmente a consolidação do vôlei brasileiro. A história de sucesso do vôlei brasileiro começou com esse título olímpico. Começou com a medalha de prata, né? Não, sim, mas ali é a consolidação. A consolidação. Né? Desculpa, eu usei o termo errado. A consolidação foi ali. Mas o que eu lembro de verdade, que eu acho que é tão ou mais importante do que essa conquista, é que essa geração, quando surgiu, havia muita dúvida em função da qualidade dos jogadores. Porque a referência que a gente tinha era da geração de prata, né? Que eram jogadores totalmente diferentes, até de biotipo, né? De tipo físico. Então você tinha jogadores como Renan, Montanaro, Bernard, que era da fase romântica do voleibol, vamos chamar assim. E aí a gente já tem um tipo de perfil de jogador mais próximo do que era na época a referência de voleibol, que era a seleção russa. Não chegava aquele absurdo de ter aqueles gigantes, mas era um time que aliava muita força e muita velocidade. E eu lembro que tudo começou com essa geração que havia na época o Mundialito de voleibol. Acho que foi 1 ou 2 anos antes, se eu não me recordo, e teve um Mundialito na Argentina, que já havia essa transição da geração de prata para a geração de ouro, e nesse Mundialito essa equipe venceu. E foi colocada de fato que havia uma transição e que a gente não estava na dependência só da geração de prata. Então começou a haver um trabalho. Então acho que aí, a partir desse momento, houve de verdade uma profissionalização e uma estrutura para que se consolidasse o vôlei no Brasil, como não canso de falar aqui, ainda com a má atuação na Liga do ano passado e a atuação horrível, né, dessa primeira rodada, que agora mudou a regra da Liga, né? São
4 times que jogam 4 rodadas, uma em cada sede. E todos jogam entre si. Essa primeira rodada o Brasil perdeu 2 jogos. Eu acho que também é um momento de transição, mas aí depois a gente pode entrar. Esse não é o tema, mas a gente joga pra frente na próxima pauta uma certa teimosia do Bernardinho em assumir de vez a transição e colocar a molecada pra jogar. Né? Mas eu acho que, na verdade, essa geração de prata é inesquecível, são jogadores fenomenais, eu acho que a equipe toda era muito boa, tanto que a história tá aí pra mostrar que é um dos melhores times de todos os tempos. É uma marca, né? Acho que essa seleção de 92, só os nomes aqui que citamos, não há como não dizer que o Brasil conhece esses nomes. Sim, só um jogador permaneceu, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas que era um jogador fundamental, era o tipo de jogador invisível, que fazia a função, entre aspas, do que faz o Serginho hoje, que era o Amauri. Só que como ele era muito grande, tinha 2 funções primordiais. Ele não era um grande atacante, mas era um exímio passador e um exímio bloqueador. Né? E numa época que não havia não havia jogadores tão universais em posições como há hoje. Né? Então a gente tinha jogadores mais especialistas. O único que era da geração de prata e foi um grande jogador foi o Amauri. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Sérgio Magson e Andressa Borzillo. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Fernando Martins. Equipe de reportagem, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fabiane Carrijo e Fernando Martins. Direção de Fábio Fleury, produção técnica Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovi Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima! Até lá, o Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.